Olá, está começando agora mais um Campus no Ar, uma parceria da TAG TV, a Web TV da Universidade Metodista de São Paulo com a TVT. Eu sou a Mariana Costa e, como vocês sabem, a gente apresenta direto da universidade. E hoje vamos assistir ao documentário Elixo. O que você fez com seu celular velho? Jogou fora? Vendeu? Deu para um parente ou ainda está na gaveta porque você não sabe o que fazer com ele? No documentário Elixo, os alunos de jornalismo mostram os descaminhos do lixo eletrônico e o perigo do descarte incorreto. Vamos ver. Este é o celular de Marcos. Marcos é um jovem universitário de 22 anos, nascido no Brasil. Assim como milhares de outros jovens universitários do início do século XXI, Marcos utiliza para suas interações sociais a internet, o telefone e o celular. O celular de Marcos possui uma câmera de 1.3 megapixels, visor de 65 mil cores e toques polifônicos. Ele parou de funcionar há 5 dias. Durante 13 meses, 22 dias, 8 horas e 7 minutos nas mãos de Marcos, este celular recebeu 3.296 ligações, enviou 627 torpedos e caiu 11 vezes nos mais diversos locais. Este celular foi fabricado com peças vindas da Coreia, China, Japão e Estados Unidos. E apesar dos 3.925 megabytes de informação que Marcos trocou durante o mês em que o seu celular quebrou, ele não pesquisou um local apropriado para descartar o aparelho. E o descartou no lixo comum, onde, em 2 meses, a bateria do celular irá liberar chumbo, cromo, arsênico e outras substâncias no solo que irão contaminar o lençol freático utilizado para o abastecimento de água desta cidade. Mas Marcos não se importa mais com o celular antigo, pois agora ele tem um celular com tela touchscreen de 262 mil cores, câmera de 5 megapixels e acesso à internet Wi-Fi. A geração de Marcos troca de aparelho celular a cada 9 meses em média. Na idade dele, seus pais não possuíam celular e nem internet. Atualmente, cerca de 160 milhões de aparelhos circulam no Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações. Boa parte destes celulares está na cidade de Marcos, onde 11 milhões de pessoas dividem um espaço de 1.525 quilômetros quadrados. Aqui se produz, consome e descarta com muita rapidez e em grandes quantidades. Segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo, 40% do lixo é jogado em aterros sanitários, incluindo o lixo eletrônico. Lixo eletrônico não são e-mails com piadas sem graça. Lixo eletrônico é todo aparelho com funcionamento à base da movimentação ordenada pelos elétrons, adquirida através do fechamento de um circuito que inclui uma fonte de tensão, um condutor e um resistor, que ao deixar de funcionar ou se tornar dispensável na opinião do proprietário, vai parar no lixo. Televisores, telefones, impressoras, celulares, DVD players, rádios, computadores, videocassetes. São aparelhos que compõem o lixo eletrônico. Em meados do século XX, a chegada dos microprocessadores permitiu que os computadores se tornassem cada vez mais pessoais, ao invés de grandes máquinas industriais. A grande novidade trazida pelo desenvolvimento de tecnologia é que ela barateia de uma maneira impressionante o custo de produção das mercadorias e barateia o produto no final. Então, o desenvolvimento de tecnologia ele é fundamental nesse sentido. Ele é o que possibilita o processo de substituição. Essa tecnologia ela se desenvolve de tal maneira, nas últimas décadas,
que a gente chega à situação dos produtos passarem a ser descartáveis. O produto vai ficando mais velho, ele vai sendo reciclado, consertado, ele tem uma vida mais longa. A tecnologia hoje torna, pela sua complexidade e pelo barateamento da produção, é mais caro você consertar o produto do que você comprar um produto novo. A chamada sociedade digital só foi possível graças à criação do sistema binário. O sistema binário é um sistema de numeração posicional em que todas as quantidades se representam com base em dois números, 0 e 1. Como existe uma multiplicidade de pessoas pensando e desenvolvendo, isso acabou acelerando a curiosidade do ser humano naturalmente, buscando soluções. Nós não começamos talvez ainda nem ver os princípios da tecnologia. Vamos pegar um exemplo. Necessitamos muito de energia, necessitamos de muitas transformações. E a revolução da tecnologia nos trouxe computador, nos trouxe equipamentos médicos, nos trouxe longevidade, nos trouxe soluções para a alimentação, transgênicos, orgânicos, nos trouxe até clonagem, como vai trazer outras maravilhas. Nós começamos uma revolução. As mudanças tecnológicas acontecem de forma tão rápida que os circuitos eletrônicos são quase onipresentes na vida do homem. Tem essa percepção de que os equipamentos que usamos nos anos 80, no começo dos 90, já estão obsoletos e que nós consumimos cada vez mais eletrônicos. Acho que o celular é um dos grandes responsáveis por essa percepção. Nós trocamos o celular frequentemente e aí, de repente, você começa a perceber que quantos eletrônicos já passaram pela tua mão e onde que eles foram parar. Então, começa essa percepção. Hoje, então, você tem legislação de eletrônicos em vários lugares do mundo, mas começou um pouco na Europa e no Japão, que é o maior consumidor per capita. Só nos damos conta da importância da tecnologia quando somos obrigados a sobreviver sem. As pessoas consomem celulares, palmes, iPod. Na realidade, algumas pessoas não sabem nem o que estão consumindo. Ou compram uma tecnologia extremamente superdimensionada para o seu uso. E algumas vezes, ou não, boa parte das vezes, as pessoas trocam seus celulares por uma questão de design do produto e muitas vezes porque o novo celular tem mais uma função tecnológica que o dele não tinha. Então vira discriminante social. Então o indivíduo no seu grupo social, ou para ele, dentro da sua individualidade, andando nos espaços coletivos, ele tem que se demonstrar up-to-date ele tem que se demonstrar contemporâneo, atualizado com essa sociedade que ele vive. Tem muita gente que consome tecnologia sem sequer saber o que é tecnologia ou sequer necessita. Vamos pegar um exemplo do consumo desenfreado, de como as pessoas querem vender algo que você não precisa. Vamos pegar um exemplo. Nosso olho, nós enxergamos as imagens do jeito que nós imaginamos? Não. A gente não enxerga a imagem texturizada do jeito que ela é. Nosso olho enxerga pontinhos. É sério, professor? Enxergamos pontinhos, chamados de picture element. Fizeram pique com L, chamaram de pixel. Então nós enxergamos pixels. Nosso olho tem pixel, pontinhos. Quanto que o nosso olho enxerga? 2000 por 2000? 2000 por 2000? 2000 por 2000 pontinhos. 2000 por 2000 dá 4 milhões. 4 milhões de pixels que o nosso olho enxerga? Qualquer imagem vem com 4 milhões de pontinho. E eu vejo a seguinte pergunta. Por que as pessoas querem comprar câmera de 10 megapixels? O consumo dessas tecnologias é cada vez mais impulsionado pela ideia do novo e está diretamente relacionada com o imaginário do poder, quando se obtém uma inovação. A cada compra, Marcos incentiva o ciclo da economia. Consumir gera demanda, que por sua vez gera maior produção das indústrias, estimulando o surgimento de novos empregos, o aumento de salários e até mesmo o investimento em novas tecnologias para aprimorar a produção. Será que o planeta Terra está preparado para suportar esse processo cada vez mais descontrolado? Quantos celulares você já teve? 2. Uns 10 já. 4. Uns 5. Uns 10, viu? Ou mais. Acho que uns 5. Uns 3. Uns 10, 8. O ser humano brasileiro vive em média 72 anos, de acordo com dados do IBGE.
Já um celular tem uma vida útil de aproximadamente 18 meses, segundo uma fabricante do aparelho. Desde os 15 anos até a morte, um ser humano brasileiro possuiria 38 celulares diferentes. Eu diria que a sociedade atual ela se identifica pelo consumo, né? Muitos autores dizem até que não estamos numa democracia, estamos numa consumocracia. Então a gente pode dizer que o consumo hoje, ele regula as relações sociais. Entendo que a grande questão que está colocada é como equilibrar esses elementos, né? Quando a gente fala normalmente de sociedade de consumo e critica o consumo, o que você está criticando é o desperdício. O que você está criticando é uma sociedade que não cuida de equilibrar essas coisas, não uma sociedade que procura qualidade de vida. Existe a dúvida de que a velocidade do processo tecnológico será compatível com a do aumento do consumo, para que se equilibre o impacto ambiental. As principais matérias-primas dos produtos tecnológicos estão com os dias contados. O chumbo, principal elemento para a fabricação de baterias e ligas metálicas, vai se extinguir em 63 anos com base na produção mundial atual. Já o ouro vai desaparecer em 36 e a prata em 28 anos. Nós voltamos daqui a pouco com a segunda parte do documentário. É rapidinho, não sai daí! Voltamos com Elixo. O crescimento das nações, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, atingiu altos níveis de produção e consumo, o que demanda a maior utilização dos recursos naturais. A necessidade de produzir é cada vez maior e não se pensa nos problemas gerados por essa superprodução. O debate sobre a necessidade de crescer de forma sustentável, ou seja, crescer em compasso com a preservação da natureza, é algo recente. De um lado, a novidade que é esse tipo de lixo, né? De modo geral, as pessoas não sabem como lidar com ele, né? É diferente do lixo que a gente via na nossa infância ser tratado dentro de casa e ser cuidado. Não é um lixo sobre o qual a gente tem a cultura constituída, hábito constituído. Segundo dados do Greenpeace, ONG internacional que atua na preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, 50 milhões de toneladas de lixo originado de aparelhos eletrônicos são descartados a cada ano, sem contar o mercado informal. Uma pesquisa realizada por outra ONG dedicada à conservação da natureza, a World Wildlife Fund, mostra que a capacidade do planeta de repor os recursos naturais usados pela humanidade e de absorver o lixo já foi superada em meados dos anos 80. O que é problema para o meio ambiente também é problema para o ser humano. Algumas substâncias utilizadas na fabricação de produtos tecnológicos são altamente tóxicas. Essa toxicidade dos componentes dos eletrônicos pode poluir rios, seres vivos em geral, animais, plantas e algas, e principalmente o ser humano, se você não der um destino adequado, né? Então, se você jogar no lixo doméstico comum, isso vai parar no meio ambiente, vai contaminar algum lugar, vai contaminar algum curso d'água, vai contaminar alguém. Cada substância causa um dano específico no corpo humano. O mercúrio causa lesões cerebrais. O berílio, câncer de pulmão. O cromo afeta o DNA. O chumbo afeta o sistema nervoso, sistema sanguíneo, rins e sistema reprodutivo. O bário é tóxico. O cobalto radioativo. E o arsênico é venenoso e mortal. Saúde é o estado daquele cujas funções orgânicas, físicas e mentais se encontram em situação normal. Normal não é a situação dos países subdesenvolvidos. Índia, Quênia, Nigéria e Brasil estão na rota de despejo do lixo eletrônico proveniente de países como Estados Unidos, Japão, Canadá e Inglaterra, entre outros. Por que faz esse caminho? Por uma simples questão econômica. A reciclagem
processo de reciclagem de um eletrônico nesses lugares, tanto na China, na Índia como na África, é bastante mais barato que nos países desenvolvidos. Se o mundo inteiro adotasse o padrão de consumo dos europeus, seriam necessários 3 planetas Terra para armazenar todo esse lixo. Já para o padrão dos americanos, precisaríamos de 5. E você se considera consumista? Você sabe quanto tempo vai durar essa sua televisão? Sim, essa mesmo que você está assistindo agora. E aquele videocassete que você nunca aprendeu a colocar para gravar na hora certa, onde mesmo ele foi parar? Por quantos aparelhos de DVD você já o substituiu? E a palavra de ordem é reciclar. A cada esquina, em cada loja e até nas residências, as famosas lixeiras coloridas são reconhecidas ao longe. Até mesmo as roupas que não servem mais vão parar no guarda-roupa da sua prima mais nova. Mas por que será que os celulares vão parar na gaveta? O telefone celular está entre os eletrônicos que conquistaram de forma mais rápida os consumidores de todo o planeta. O aparelho chegou à marca de 500 milhões de usuários em apenas 5 anos. A televisão demorou 13 anos para atingir um público semelhante. Em 2010, segundo a Intel, o Brasil será o 3º mercado de computadores do mundo. A consequência deste consumo tornou-se um problema para todos. Quando um problema é de todos, elegemos um grupo de pessoas chamado de políticos para discutir soluções para o problema de todos. Uma dessas soluções foi a lei que trata sobre como deve ser feito o descarte do lixo tecnológico. Olha, a lei é muito clara e objetiva no seguinte sentido: institui normas e procedimentos para reciclagem, gerenciamento e destinação final do lixo eletrônico, o lixo tecnológico. Então, a nossa ideia justamente é que as empresas que comercializam esses produtos, são responsáveis por inseri-los no nosso mercado, que elas também tenham a responsabilidade com a sua destinação final, com o seu descarte. Isso acontece em vários países do mundo, várias empresas já aplicam esse tipo de procedimento, e o que nós queremos é que aqui em São Paulo as empresas possam também agir da mesma maneira. A lei foi sancionada no estado de São Paulo em julho de 2009. Mas o trabalho não para por aí. O próximo passo é aplicar a lei, geralmente colocar em prática esse projeto com tudo que ele prevê, para que essas medidas teóricas possam se tornar prática e causar os efeitos que são importantes para a população do estado de São Paulo. Então, quando você pensa em sustentabilidade, você pensa em ciclo, que o ciclo seja fechado. E o ciclo dos produtos eletrônicos não é fechado, ele é linear. A maioria dos ciclos dos produtos são lineares, são poucos que se fecharam. E os eletrônicos estão longe disso. Então, você tem a indústria, tanto a produtora quanto os distribuidores, os comerciantes, eles precisam fechar esse ciclo. Ou seja, os eletrônicos precisam voltar para algum lugar, sofrerem remanufatura reversa e serem reciclados. Cerca de 85% de um celular pode ser reciclado. No entanto, de acordo com uma pesquisa realizada por uma fabricante de telefonia móvel, metade dos consumidores não tem conhecimento a respeito da reciclagem. Da outra metade, apenas 2% reciclam. E depois de tantas gavetas cheias de celulares, várias empresas de telefonia móvel já se anteciparam na iniciativa de recolher aparelhos descartados. As operadoras de telefonia também fazem reciclagem, então nas suas lojas eles têm postos de coleta. Então o consumidor leva esse aparelho, aliás, vale ressaltar que nos nossos postos de coleta a gente coleta qualquer marca, não só aparelho Nokia, então o consumidor de qualquer marca pode levar seu aparelho e colocar na nossa urna, não só o aparelho como também baterias e acessórios, Chegando lá, isso é recolhido por um parceiro nosso logístico, que vai levar para um centro de coleta. No caso aqui em São Paulo, o centro de coleta acontece na nossa warehouse, no nosso depósito, que fica em Alphaville. Lá em Alphaville, um parceiro também, não é a Nokia que faz esse trabalho, mas nós temos um terceiro, uma empresa terceirizada que faz esse trabalho de separar as peças. E aí quando se junta um volume X, o nosso parceiro logístico recolhe e levam todo esse material num container para a usina.
A usina onde são reciclados os aparelhos Nokia fica em Chicago. Essa empresa de telefonia, por exemplo, lança cerca de 22 a 25 modelos diferentes por ano, quase 2 por mês. Nesse ritmo, alcançou um número de 500 milhões de celulares vendidos no mundo inteiro. E a reciclagem se torna cada vez mais importante. E então é separado e aí tem a destinação, né? Desde, sei lá, plástica pode ser usado para pavimentação, para fazer diversos tipos de produtos plásticos, brinquedos, outros celulares. E até tem coisas curiosas. Eu achei bastante curioso quando eu fiquei sabendo que os metais que são encontrados no celular são usados em várias coisas, em joias. Ou até, por exemplo, a parte da prata é usada para fazer amálgama, para a obturação dentária. Então, é bem interessante. A gente coloca no mercado hoje em dia 45 milhões de novos celulares por ano, 12 milhões de microcomputadores, 10 milhões de televisões, algumas centenas de milhares de geladeiras. Então, esse lixo está se acumulando muito. Quantas geladeiras você acha que cabem no seu porta-malas? Basicamente, o que a Descartes se propõe a fazer em nome das pessoas, das empresas, fazer um trabalho logístico em primeiro lugar, ir até o local dessas empresas, residências das pessoas, pegar esses eletroeletrônicos que estão fora de uso, obsoletos, quebrados, ou até funcionando, mas uma condição precária, que pode ser mais até prejudicial ao meio ambiente do que simplesmente se descartar seu produto, buscar esses produtos e fazer uma seleção de empresas que possam ser capazes de reciclar esses produtos, basicamente visando, num primeiro momento, o reaproveitamento das substâncias ao máximo que for possível, para poupar a natureza de situações desnecessárias, e para aquilo que não for possível reaproveitar, dar um destino correto, não simplesmente jogar em qualquer lugar, mas colocar isso em aterros de classificação adequada e retornar para as pessoas que nos contratarem um feedback no sentido do seu produto foi descartado corretamente, na data tal, em lote tal, de tal forma, para que a pessoa responsável que tem essa consciência saiba que seu produto teve o destino correto. E existe um grande potencial, principalmente em países com uma carência social como a que enfrentamos no Brasil, que é a possibilidade de reutilização dos equipamentos informáticos. Existem uma série de projetos que já trabalham com isso. Um exemplo desses projetos é a ONG Oxigênio, que toma a iniciativa de receber, recuperar e doar computadores. Para mim não existe lixo. Lixo, para mim, se a pessoa parar para pensar, dá para reaproveitar tudo. Daria para reaproveitar tudo, principalmente na área elétrica e eletrônica. Uma peça ela pode estar queimada mas a outra não está. E quando se vai sucateado que vai para o lixo, os caras não vão estar preocupados em tirar o que está bom, o que está ruim. Ele vai amassar tudo e vender por quilo. O projeto que integra o Programa Brasileiro de Inclusão Digital vai dar destino social e ambientalmente correto para milhares de gabinetes, monitores, teclados, mouses e impressoras descartados por órgãos da administração pública federal e empresas privadas. Só o governo federal descarta aproximadamente 300 mil máquinas por ano. Grande parte desse equipamento descartado ainda se encontra em condições de uso parcial ou total. O intuito é fazer o recondicionamento desses computadores e bens de informática para então destiná-los a telecentros, escolas, bibliotecas e projetos de inclusão digital em geral. E essa reutilização, você economiza energia para a obtenção de maiores matérias-primas, você economiza energia e matéria-prima para a produção de equipamentos eletrônicos. Você, além disso, você proporciona a possibilidade de trabalhar em inclusão social, profissionalização e inclusão digital, apropriação tecnológica, com esses equipamentos, de mil maneiras, depende da criatividade de quem toca o projeto. Estamos na era da informação. O conhecimento pode ser encontrado a cada esquina e a tecnologia está nas nossas mãos. O que pouca gente percebeu é que, em meio a tantos cabos, placas, teclas e eletrodos, o planeta Terra pode estar prestes a um curto-circuito. E não se esqueça que você pode assistir este e outros programas em tagtv.net, a web TV da Metodista. Vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau!